Eu aviso, ok, Guineu? Ok, obrigado. Vai ter muito assunto para Tedesco e Silvio Sinedino aí, que são os conselheiros titulares. O homem ali é conselheiro 2 vezes, e pode ser 4, porque ano que vem tem eleição, lá vai ele de novo. E não adianta vir com choradeira. Então, companheiros, um dos temas centrais, e essa questão aí que o Emanuel colocou do Diego Hernandes, que eu falo em tom de brincadeira, mas é verdade, independente dele ser o maligno que é, dentro do RH, o que vai substituir vai ser igual, não tem muita diferença não. Isso é política de governo, meu camarada. É política de governo, pode ter certeza disso. Eu cheguei a dizer para ele, numa conversa por telefone, que eu preferia o filha da puta bom do que o filha da puta ruim. Entendeu? Porque a gente ainda tem algum acesso, tá lá, conversa, essas coisas e tal, embora não avance muito. Eu não sei se o Antônio Sérgio vai ter o mesmo perfil com a gente, até porque é da Bahia, indicado lá pelos petistas da Bahia, que vem ocupar o cargo dele aqui, não é 6 por meia dúzia. A gente vai continuar batendo, continuar com a política de defesa que a gente sempre fez, independente de quem seja o RH, de quem seja a Dragão que está na presidência da Petrobras, lá Caveirão, a gente sempre vai colocar aqui a posição do trabalhador, independente de quem esteja dirigindo essa grande empresa. Segundo, ali vai ter as transparências que o Tedesco deve passar, daqui a pouco vai passar a transparência, né, Tedesco? Sobre questão de separação de massa. Hoje provavelmente ele não vai tocar muito na questão dos investimentos, porque só a separação de massa vai dar um longo tema para ser discutido. E depois a gente deve abrir outra palestra para falar sobre, inclusive, todos os investimentos praticados pela Petros, dos 48 planos que ela gerencia, que é para a gente mostrar e ter alguns debates a nível nacional via internet, onde alguns que eu apelidei de guerrilheiro da internet, ficar fazendo ataques frontais contra a FNP, contra os conselheiros, e que a gente não vai entrar nesse debate. A gente tem uma política de fiscalização no Conselho Fiscal, nós temos uma política do deliberativo de bater de frente contra a política do governo, porque hoje quem influencia diretamente esse fundo de pensão, da Previ, os grandes fundos de pensão, é o governo. É a menina dos olhos de ouro desses governos, os fundos de pensões aí afora. E um desses que tem um patrimônio de 64 bilhões, para qualquer governo que entra, ele vai querer estar mordendo essa fatia. E aí é um debate muito amplo, é um debate onde a gente sabe quem é que está dirigindo. Se a gente vai fazer rapidamente aqui os comentários, quem é o presidente da Petros? O presidente da Petros é o Afonso. Da onde ele veio? Da equipe econômica do PT, lá de Campinas e depois lá no ABC Paulista, e etc, etc. O diretor financeiro, o mesmo perfil, do grupo do Wilson Santa Rosa, igual. Quem é o diretor de benefício da Petros? Maurício França Ruben, que era coordenador da Malfrogima, essa coisa chamada coisa aí que está aí, que se titula de federação. Ele foi o coordenador dessa federação. O outro, Nilton Carneiro, o diretor de administração da Petros. Todos esses camaradas que estão lá nos cargos, está com a política do governo. Ele está capitaneado lá pelo japonesinho que mantém lá dentro da Petros a Global Prévio. Ela, a diretriz de tábua de mortalidade, de expectativa de vida, de cálculo atuarial, essas coisas todas, está lá, a Vanderlei está lá dentro da Petros. A gente tem que saber quem é quem. É a raposa lá, tomando o campo das galinhas no galinheiro. E a gente precisa disputar com esses caras para evitar que eles entreguem de bandeja o patrimônio que pertence só a gente. Esse patrimônio não pertence ao governo Dilma, nem ao governo Lula, nem a FHC, nem ninguém. Esse patrimônio pertence ao conjunto dos trabalhadores. Cada centavo que está lá, que é investido, pertence aos mantenedores do fundo de pensão, não pertence a esses senhores aí que foram colocados lá dentro. E a gente vê hoje, com muita preocupação, e esse tema está muito na ordem do dia, nós fomos fazer uma palestra lá em São José dos Campos, ia discutir um pouco dessa questão de investimento, o Tedesco não atrasou, porque cancelaram o voo dele e do Silvio, e o cara queria abrir um debate sobre a questão do Itaúsa ali, companheiro.
o Itaúsa é uma discussão boa para fazer. Agora a gente quer discutir todos os investimentos, a gente quer discutir aqui a questão de separação de massa, a gente quer discutir aqui esse processo de repactuação que foi feito pelo triunvirato, a gente quer discutir e reconstituir esses direitos dos trabalhadores. Nós não precisamos aqui abrir o debate entre a gente, entre forças que estavam lá eleitas pelos trabalhadores e que se acham o tal. Pula fora do caminhão, depois de uma eleição cansativa, que custou dinheiro, a gente coloca no Conselho Fiscal, o cara no meio do caminho pula para depois ficar fazendo debate que é estéril, que não vai levar para lugar nenhum. A gente quer discutir essa questão da separação de massa, como já faz dentro do Conselho, nos dois, discute com ênfase. Hoje a gente tem os dois companheiros aqui, o Tedesco e o Silvio, que têm demonstrado aí serem estudiosos do assunto para fazer o debate lá, que não é simples não. Os caras montam equipes qualificadas, montam equipe de pessoas treinadas para executar o projeto. E se não tiver pessoas também, pelo menos estudiosas, para estar fazendo análise de como é que se faz um investimento, como é que se vai aplicar em cada uma dessas bolsas de valores, se vai aplicar em renda fixa, se vai aplicar lá na renda variável, como é que isso é feito, você vai comprar ação, vai trocar OPNs por quanto, se isso vai trazer prejuízo ou vai trazer lucro, a gente tem que saber disso, a gente tem que saber se investimento lá no sul do Pará, lá no Belo Monte, qual o resultado que vai dar para os trabalhadores, qual o resultado ruim que vai dar para aquela sociedade daquela área do sul do Pará. A gente quer saber se esse Sete Brasil aí, que tem granas violentas investidas pelo fundo de pensão Petros, qual é o fim? A gente vai querer receber a dívida da Petrobras, paga a Petros em barril de petróleo? O Silvio vai ter que aprender a vender petróleo, vai ter que arrumar um CPF, Tedesco e outros, para depois que receber os barris de petróleo, estar vendendo no mercado. Porque hoje não tem uma carta para fazer isso. A gente trabalha em mercado imobiliário, com compras de edifícios, aluguéis, etc, e não tem experiência de estar trabalhando em vender barril de petróleo. Então a gente tem toda essa discussão que vai ser dada em números, isso é importante, porque os dois companheiros vão mostrar as transparências, que é para vocês entenderem. A gente sabe que isso é difícil. A gente vai ficar 2, 3 horas explicando aqui e depois no corredor vão perguntar isso aqui, como é que é? O linguajar tem que ser muito prático. Não adianta a gente ter um linguajar de economês, porque o linguajar da economia você não consegue entender. São verbetes difíceis que é para a gente não entender como funciona a economia.